Tá. Pronto. Então... Pô, é quase é o Bruce Lee português, né? A gente tá conversando com... O gajo reconheceu ele mesmo lá em... Juro, não, isso eu estou chocado completamente. Se nunca, não, nunca juro, na vida, sério, ele tipo, disse... Não, eu nem partilho assim tantas coisas. Eu nem sequer tinha falado com ele antes. Eu só disse, olha, vamos falar com um tipo mesmo porreiro. Caraca! Ele, mas quem? Não sei o quê. O gajo da arte marcial. Ele próprio também não sabia o nome, desculpa. Eu também erro. Murphy, já não volto a errar. Tá funcionando a cena do marketing de transpirar. Exato. Aí, ó. Estás-te a tornar um embaixador, não é? Estás-te a tornar um embaixador. É assim, a malta... A minha irmã pratica karaté. Ela é karateca. E ela já pratica há muito tempo também. E as artes marciais, em geral, não todas, mas assim em geral, são excelentes construtores de caráter. Completamente. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Independentemente, é o que eu estava a dizer há bocado, independentemente se for karate ou taekwondo ou o que for, quando tu entras num estágio onde és obrigado a viver assim, o que é que eu sinto que a arte marcial traz, sendo muito prático, obriga-te a estar num estágio de percepção, de atenção, de foco, de presença tal que tu realmente só consegues pensar no aqui e no agora. Ou seja, todos os problemas que tu tens na tua vida são porque tu decides mal. Ponto. Ou seja, aquilo que te faz ter bons ou maus resultados são decisões, boas ou más. Então, se tu entras num estado forçado, porque imagina, quando estás num combate, lá está, tu tens de estar num estado tal que tipo, tu não podes estar a pensar o que é que vais, lá está, almoçar no dia seguinte, ou o que é que vais dizer no podcast que tens programado para daqui a não sei quantas horas, ou se mandaste o e-mail não sei das quantas, tu estás num combate, estás focado. Tu só consegues estar atento aos teus sentidos, à respiração, ao espaço e ao tempo. Não podes ter mais pensamento nenhum, senão apanhas um soco e knockout. Ou seja, tu tens de estar nesse estado. E quando tu fazes isso todos os dias e crias tipo, esse hábito, essa rotina, através de uma atividade que te força a entrar nesse estágio, tu começas a transpor isso para o resto. Ou seja, tu depois, lá está, quando estás a escrever um e-mail, estás a escrever um e-mail. Quando estás a almoçar, estás a almoçar. Eu sinto que isso falta. Atualmente, tipo, notas perfeitamente isso. As pessoas vivem sempre ou para trás ou para a frente, vivem sempre ou na memória ou na expectativa, e depois é que, pronto, surge muito ansiedades, depressões, não sei o que, coisas que no fundo revelam um bocado essa falta de presença. Eu sinto muito isso, que, tipo, quando tu crias essa no fundo, obrigatoriedade de viver o agora, e eu sinto que a arte marcial faz isso, porque obriga-te mesmo, ou seja, a única opção é essa, tu começas a perceber que realmente esse é o caminho, é estar presente. Agora, uma coisa é ler isso num livro, outra coisa é experienciá-la. Por isso é que eu não sou um hater de livros de desenvolvimento pessoal. Agora, eu sinto que o melhor livro que existe, lá está, olha, é a montanha, como estava ali há bocado, é tu ires para o meio da montanha sozinho e estás obrigado, de certa forma, a sobreviver, a desenrascar-te, a encontrares o caminho para casa, a comeres, a fazer as coisas difíceis, tipo, é fazer as coisas difíceis. Quando tu fazes coisas difíceis, tu não tens alternativa se não pensar na coisa que estás a fazer. Tu não estás a pensar noutras. E isso obriga-te a estar presente. Okay. Ponto. Hoje em dia isso parece simples dizer uma coisa dessas, mas hoje em dia isso é mesmo difícil. Pois? E tu fizeste uma descrição perfeita. Ainda por cima eu tenho um background em psicologia. Tu não sei se reparaste na expressão que tu fizeste. Não. Tu disseste, a malta passa a vida a viver no passado e no futuro. E depois tem depressões e ansiedades. Pois. E é exatamente isso. Porque na ansiedade é a tua perpetuação de experiências do passado, e a ansiedade é a tua expectativa exagerada, e às vezes com ansiedade relativamente a efeitos negativos, de coisas que vão acontecer no futuro. Pois. Ou seja, fizeste, não sei se foi de propósito ou não, se foi consciente ou não, mas foi perfeito. E hoje em dia parece um dado tão adquirido, estás focado numa coisa, mas é mesmo difícil. Tens distrações em todo lado. É esta mensagem, é esta notificação, são 1003 apps que tu usas, lá está, pensar no futuro, pensar no que aconteceu, que é muito difícil. É quase uma forma de meditação, não é? Tipo, completamente. Isso é que é meditação. Isso também é outra cena. Posso também aproveitar esse gancho, porque, imagina, quando eu digo, por exemplo, que na arte marcial que eu pratico está incorporado muito trabalho a nível energético, meditação e não sei o quê, as pessoas, lá está, eu sinto que têm uma ideia errada do que é meditação. A meditação não é estar assim com as mãos ou fazer uma pose qualquer. Meditação é estar presente, é estar vazio. Meditação é entrar nesse estado que eu estava a descrever. Ou seja, traduzido numa palavra, tudo que eu disse é meditar. Ou seja, eu posso estar a meditar num combate. Isto parece contra-intuitivo, porque as pessoas têm a tendência a achar que meditação é estar sentado assim, ou fazer uma coisa qualquer. Tipo, não é isso, estás a ver? Sim. Meditação é entrar nesse estado. E quando tu te obrigas diariamente a criar essa condição, ou seja, começar cada vez mais a focar-te em entrar nesse estado, tu começas realmente a perceber isso, tipo, como é que as coisas mais ou menos funcionam, e começas a realmente regrar-te e a eliminar o máximo possível as distrações, começar-te a focar no que realmente percebes que é importante. Pronto, e depois a partir daí, lá está um bocado que eu falei também, e falo sempre, em relação a como é que se constroem resultados. Tu tens de criar, no fundo, os comportamentos que te levam aos teus resultados. Tu não podes pensar no resultado em si. Quero comprar uma casa. Tudo bem, podes querer comprar a casa. Agora, tu tens de fazer a engenharia reversa e perceber quanto dinheiro é que eu tenho de ter para dar entrada na casa. X. Com o dinheiro que eu ganho, quanto é que eu consigo
poupar, quanto tempo é que vai demorar para ter X. Todas estas contas, que são o somatório de vários comportamentos que tens de ter para depois ter a casa. Agora, as pessoas, a maioria, vive um bocado nesta cena de eu quero ter a casa. E fica o dia todo, lá está, só a pensar na casa. É que não traça nenhum plano. Algumas jogam no Euromilhões para conseguir a casa. Sim, também passam ali anos e anos. Excelente. A cena do... Só para pegar o gancho, a cena do esporte que tu falou, eu lembrei de um momento da minha vida que eu tava passando por uma situação e eu quase que pensava 24 horas naquela situação, e se eu me isolasse e fosse, sei lá, ficar sem fazer nada, eu provavelmente entraria em depressão, sei lá, acontecer alguma coisa muito pior. E o momento que eu conseguia... O único momento do dia que eu conseguia não pensar naquilo era quando eu jogava bola de forma competitiva. Exato. Tinha que ser competitivo. Se fosse futebol assim, a parte e tal, eu ainda pensava. Agora, tinha competição, eu esquecia do problema durante 2 horas e me fazia bem, porque muitas vezes, da parte de 2 horas, eu já não lembrava dele, ficava 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, e daqui a pouco, às vezes, voltava, mas eu tinha aquelas 4 horas de paz. E eu buscava o tempo todo, onde é que tem campeonato, me escreve aí nesse jogo, eu preciso jogar, eu preciso estar, porque era a hora que apagava, assim, é mesmo... Sim. Eu não penso em mais nada. Acho que é a cena você tá praticando ali o esporte, né? O futebol, pra mim, né? Competição, eu zero tudo, eu esqueço quem eu sou, porque eu tô focado ali. Eu jogo na frente, avançado, em fazer gol, em aproveitar os melhores lances e tudo mais. E aí daqui a pouco, bum, quando voltava assim, aí às vezes voltava um pensamento ruim e tudo mais, e eu falava, caraca, é muito bom isso aqui, porque é hora que eu não lembro de mais nada, eu esqueço praticamente tudo. Porque é difícil, ou seja, tu disseste claramente, quando é competitivo, quando me exige realmente aquele estado, eu preciso de ganhar, e tu te focas 100% naquilo, resulta, senão não. E é um bocado isso, imagina, eu também, eu não quero ser conhecido como o embaixador das artes marciais como se fosse o único caminho. Eu sinto que é, assim, sem dúvida, com base na minha experiência, a ferramenta mais intencional nesse sentido. Porque, por exemplo, o futebol, outros desportos todos, porque lá está, eu fiz muitas coisas e eu senti também 100% isso, esse vazio, esse entrar nesse estado. Agora, nunca em nenhum desporto, de forma intencional, se trabalhou essa parte da formação do caráter. Ou seja, há coisas que tu fazes na arte marcial, por exemplo, que depois realmente se traduzem em coisas práticas no dia a dia, mas não é por acaso, é porque é intencional. Foram desenhados os exercícios para levar aí. Ou seja, não é uma coisa por consequência. Mas eu sinto isso, imagina, se tu estiveres num estado tal, tipo, imagina, a desenhar, que te obriga a entrar mesmo nesse vazio, tu com isso vais ter exatamente o mesmo resultado a nível mental do que eu, por exemplo, com a arte marcial, ou tu com o futebol, ou qualquer outra coisa. Tem de ser difícil. O problema é que as pessoas não querem fazer coisas difíceis, querem fazer coisas fáceis, entrar na rotina, no piloto automático e viver, tipo, lá está. O João disse uma expressão incrível no último episódio, tu ouviste, que era, as pessoas, tipo, imagina, passam 5 anos e viveram 5 vezes o mesmo ano, não vivem 5 anos. E isso é 100% verdade. A maioria das pessoas vive nesse loop, tipo, não está completamente nesse piloto automático. E isso, lá está, é falta de coisas difíceis, de desafios, de coisas que façam a pessoa sair da zona de conforto. Sim. E isso eu sinto que, pronto, realmente é uma coisa que deve ser incentivada, tipo, a todos os níveis. Sim. Acho que os pais, os professores, toda a gente tem de realmente, imagina, conjugar, obviamente, o que é ser, pronto, algo prejudicial ou ser desafiante, porque não é a mesma coisa. Tipo, não é por ser difícil que é mau. Obviamente que há coisas difíceis que não devem ser feitas, porque geram consequências negativas. Sim. Mas a maioria não. Tipo, a maioria é completamente inofensiva. As pessoas protegem imensas crianças e a maioria das pessoas, atualmente, desnecessariamente, na minha opinião. Eu sou um gajo que, por exemplo, não sou dos livros. Eu li muito quando era mais novo, mas era uma cena muito mais romance policial, Agatha Christie e tal. Isso é mas não livros mesmo de conhecimento. Mas sou um gajo muito mais de olhar pro mundo e entender como as coisas funcionam. E tem 2 coisas que eu sempre ouvi na minha vida, sempre percebi que funcionam. A primeira é a cena do teatro para quem era tímido. Eu sempre vi as pessoas relatando, atores famosíssimos, atrizes famosas, falando, não, quando eu entrei no teatro, eu virei outra pessoa. E até mesmo palestrantes, pessoas, né, famosas, falando, não, foi depois do teatro e tal. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. E a cena das artes marciais como... uma cena de obediência, uma criança que era muito... Disciplina, é isso. Uma criança que era muito disciplinada, coloquei na arte marcial e ela criou caráter ali, porque tem a cena de reverência, principalmente as artes marciais vindas da Ásia, né, eu acho, né, do Japão e tal. Reverência, tem um mestre, tem hierarquia, ensinando tudo aquilo... Dá-te estrutura, né? Que hoje em dia, já fazendo um gancho aqui pro nosso mundo atual, é visto como coisa ruim, né? Que não pode ser hierárquico, tem que ser todo mundo igual
e tal, e lá tem... Já tô vendo tu rindo aí, mas é isso, né? É o que a gente tá vivendo, imagina, né? Nós precisamos de orientação. A maioria das pessoas, eu inclusive, imagina, a quantidade de vezes que eu às vezes dei um passo atrás porque percebi que eu ainda não estava pronto para realmente trilhar o meu próprio caminho. Imagina, eu hoje, lá está, tenho uma empresa, faço coisas tipo autonomamente e não sei o quê, mas há muitas coisas que eu ainda não me sinto preparado para fazer e que eu ou trabalho em parceria com outras pessoas que já estão mais capacitadas, ou ainda nem faço sequer e estou a aprender e não sei o quê. Ou seja, há vários estágios tipo de aprendizagem e desenvolvimento, e não é mau tu assumires que não sabes e que não estás preparado, tens é de te mexer em direção a, estás a ver? Eu sinto que a maioria das pessoas entra nessa bipolaridade de ou eu sou o maior ou eu não faço nada, ou seja, não se dá tipo ao trabalho de realmente fazer o processo, tipo que é, Sim. pronto, começar do zero, aprender, perceber que não vai do nada criar uma empresa multimilionária. Eu comecei com 17 anos e não tenho uma empresa multimilionária ainda, ou seja, estou no início, eu estou sempre a dizer, é só o começo, é pá, é a frase que eu mais digo, e é só o começo, é um bocado uma filosofia de vida, no sentido de a cada passo que tu dás, por mais que seja muito bom, é só o começo. Ou seja, há sempre mais para fazer. Nós acharmos que chegamos a é um erro, e por isso é que eu disse no início a cena de, sei lá, de prodígio, de bons resultados, não sei o quê. Eu às vezes tento-me cada vez mais afastar desses rótulos, dessas cenas, porque isso é mau, no sentido em que dá-te a sensação que chegaste a, e isso depois, imagina, eu também partilhei isso, que é tipo, basicamente quando tu sobes muito rápido, para manter, tu precisas ter um nível tipo de maturidade e de capacidade emocional que lá está, se não fosse arte marcial, que garantidamente eu não tinha, tipo, estás ali a falar um bocado, eu estava a pensar, realmente, imagina, se eu não tivesse se calhar feito este trabalho, eu há 5, 6, 7 anos eu era rotulado como hiperativo, como um miúdo qualquer assim com 15 problemas mentais diferentes, na boa. Hoje em eu dia não tenho 4 em 5 mental. são hiperativos, é assim. Exato, ou seja, mas não são, tipo, eles Claro que não, exatamente. são rotulados como, mas tipo, é uma falta de um trabalho que poderia ser feito e que não é feito. E que é melhorável, tipo, é uma coisa curável de certa forma, dele não ter nada, mas é uma coisa que dá para mudar, e eu acredito 100% nisso. Não, obviamente que existem doenças, como é óbvio, isto não é um desrespeito a pessoas que tenham realmente os problemas, mas imagina, a nível de percentagem, a percentagem de pessoas diagnosticadas com hiperatividade e pessoas realmente hiperativas, pá, tem nada a ver. Não tem nada a ver. E tu vai, Virou modinha. e tu vai pela prática. Tu vê quantidade de pessoas que falam que depois das artes marciais melhoraram, que tiveram seus filhos com mais disciplina, a cena do teatro. São coisas que você observa. Eu próprio com a minha irmã, ela era... A minha irmã sempre foi horrível com autoridade, ela é uma peste autêntica. Era eu. Ela já pratica karaté há bastante tempo e agora está menos horrível, um bocadinho. Nota-se uma diferença substancial. Pá, mas isso é influência em mim, eu também sempre fui muito complicado com a autoridade, principalmente a autoridade não merecida. Mas tu achas que, por exemplo, atualmente, o que tu estavas a dizer, pá, é muito importante. Nós temos que fazer coisas difíceis. Quase, resumindo numa palavra, resumindo tudo o que estamos a dizer numa frase, é isso. Faz coisas difíceis. Olá. Você acabou de assistir um corte do Zuga Podcast. Muitíssimo obrigado. E se você quiser ver o episódio completo, clique no link aqui na descrição. Né, Marquinho? É isso. Temos lá muitos outros vídeos também para vocês assistirem, se quiserem e tiverem interesse noutros temas e outros convidados interessantes. E não se esqueçam, deixem o like, partilhem e subscrevam o canal. Muito obrigado. É isso. Zuga TV.